Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, em primeiro lugar, feliz 2017, que seja um ano melhor que 2016, que seja um ano incrível para vocês, que traga ótimas leituras para todos nós e que a gente possa continuar conversando sobre livros por aqui. O primeiro vídeo que eu resolvi fazer esse ano, então, foi o de melhores leituras de 2016. Eu tenho feito esse tipo de vídeo desde 2012, que foi quando eu comecei o canal, então eu vou deixar os links ali embaixo para os anos anteriores, caso alguém não tenha visto ainda e tenha vontade. E 2016 foi um ano um pouco atípico para as minhas leituras. Normalmente eu acho difícil fazer essas listas porque eu acabo deixando de fora coisas que eu gostaria também de pôr nos 10. Mas esse ano isso não aconteceu. Eu acho que em geral eu li muitos livros legais, muitos livros interessantes, mas foram menos os livros que realmente me marcaram esse ano. E uma coisa que acho que é legal esclarecer para quem ainda não viu esse tipo de vídeo meu é eu considero todas as leituras que eu fiz durante o ano, então não tem nenhuma relação com livros que foram publicados durante esse ano. Chega de blá blá blá, vamos falar sobre os livros. Eles não estão numa ordem de hierarquia, assim, de melhor para pior, eles estão na ordem de leitura que eu fiz durante o ano. E lembrando também que todos os links para os vídeos sobre esses livros vão estar ali embaixo também. Bom, primeiro foi o Middlesex, do Jeffrey Eugenides. Foi o primeiro livro que eu li. Tá acontecendo uma coisa muito estranha com ele tá desbotando um pouco. Não sei se a câmera consegue pegar direito, mas enfim. É um livro que eu gostei muito de ler, eu gostei muito dos personagens, dos temas, das referências à literatura grega e clássica. O livro vai contar a história do Cal, que é um menino que nasceu com ambos os sexos e toda essa questão de identidade e de se entender e de se desenvolver como ser, enfim. É uma obra de ficção, mas eu gostei muito, me marcou bastante, enfim. Tá aqui a primeira leitura. A segunda leitura que mais me marcou foi Os 7 Anos Bons, do Edgar Querê. Eu li dele esse ano também o De Repente Uma Batida na Porta, mas eu gostei mais desse daqui. Ele é um livro de crônicas, eu diria, em que ele fala um pouco sobre a vida dele, a vida com a família, esse tipo de coisa. A questão é que ele mora em Tel Aviv e ele tem várias questões que são estranhas, assim, que fogem do normal. Por exemplo, às vezes ele tá em zonas de guerra. E como que é, né, manter uma vida cotidiana, uma vida normal, que nem a gente, assim, quando tem bombas explodindo perto de você. Enfim, eu achei, assim, muito legal, porque ao mesmo tempo que ele fala muito sobre essa vida comum, essa vida cotidiana, sempre tem essa coisa que parece que tá fora do lugar, que tá deslocada, causa esse estranhamento, e eu gostei muito da leitura que ele faz do mundo contemporâneo, da vida contemporânea, das coisas que estão acontecendo. Enfim, é um livro que eu indico muito. Mais um livro de não ficção é o Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Eu acho que não foi uma surpresa que, né, esse livro apareceu por aqui. Essa escritora, né, ela é uma jornalista, ela ganhou o prêmio Nobel ano retrasado, 2015. E esse aqui é um livro, então, que ela recupera histórias, narrativas, contos da época do acidente de Chernobyl. Então o livro tem uma construção muito interessante, porque o trabalho dela como escritora, no fundo, é descobrir essas pessoas e recolher esses relatos e editá-los, né, colocá-los em ordem e tal, de forma que isso forme uma narrativa um pouco mais coesa, mas ela deixa esses relatos de uma maneira um pouco mais bruta. Não aparece muito uma voz da escritora assim tão explícita durante o texto. É óbvio que a voz dela tá no que ela colocou no livro, na priorização que ela fez e tudo mais, mas isso é um pouco mais indireto. E é muito interessante, é um livro muito triste, muito denso, muito pesado, mas muito interessante. Eu tô com os outros livros dela também, que já foram lançados aqui, que vão ser leituras de 2017. E, enfim, indicadíssimo. O próximo é um livro muito simples, e eu fico um pouco incomodada, talvez, de falar tanto sobre ele, porque eu acho que algumas pessoas podem chegar nele com expectativas muito grandes e não serem correspondidas, assim. Mas foi um livro que me marcou, que é o Windows on the World, 50 Writers e 50 Views.
Na realidade, o autor, que é o Matteo Pericoli, ele pediu para vários autores do mundo mandarem uma foto da janela que eles têm no lugar onde eles escrevem, e essas pessoas escreveram um texto. Então a gente tem essas imagens e esses textos que de alguma forma descrevem ou se relacionam com essa vista que essas pessoas têm. Aqui a gente tem um mapinha aqui no começo do livro com mais cidades, de onde vêm os autores, né, a distribuição e tal. Eu não sei explicar direito por que esse livro me marcou tanto, mas ele foi aquele tipo de livro que eu descobri que existia na livraria, comprei e li logo nos próximos dias. Isso é uma coisa que tem acontecido cada vez menos comigo, mas é uma coisa muito gostosa, e foi um livro que na época que eu li conversou muito comigo e enfim, é uma lista bem subjetiva, né, gente? Então, é isso. Eu gostei muito desse livrinho, apesar de ser um livro muito simples. Bom, uma outra leitura que me marcou muito esse ano faz parte do meu desafio de 10 livros para 2016, que é o Radioactive, da Marie do Pierre Curie. Quem é sobre a Marie e o Pierre Curie, quem escreveu e ilustrou foi a Lauren Redniss. É uma espécie de graphic novel sobre a Marie Curie, a descoberta da radioatividade e tudo mais. Tem um vídeo pra ele em que eu comento um pouco mais sobre a estrutura do livro, o jeito que a escritora conduz tudo isso, mas é um livro lindo, esteticamente sim, né, a edição é linda, mas é um jeito muito bonito de contar essa história. A Marie é uma personagem, uma pessoa que me interessa bastante, assim, pela qual eu sou muito curiosa e, enfim, mas achei esse livro lindo também, foi uma leitura que me marcou muito. Bom, um livro pequeno que me marcou muito, que eu já devia ter lido antes, essa que eu tenho a sensação disso, é o J'accuse, do Émile Zola, A Verdade em Marcha. É um livro de textos dele, que foram publicados em jornais na época, sobre um caso chamado Dreyfus. Esse caso foi um momento de divisão da sociedade, digamos assim, né? As pessoas ficaram muito polarizadas sobre esse caso, mas basicamente é o caso de um judeu que foi acusado erroneamente de um crime contra a França, quando na realidade ele não teve culpa de nada, e dos desdobramentos disso, das pessoas percebendo que talvez não tenha sido isso que aconteceu, e enfim, como que isso foi corrigido e tal. É um livro que fala muito sobre a sociedade, sobre essa polarização de opiniões, sobre várias coisas que já estavam surgindo, como o antissemitismo, por exemplo. E é um livro que discute a própria comunicação, né? O próprio tornar público tudo isso. Então é um livro que me marcou bastante esse ano. Depois disso vem o In Other Words, da Jhumpa Lahiri. Esse aqui é um livro bilíngue em inglês e italiano, em que ela fala um pouco sobre aprender italiano e começar a escrever em outra língua e todas as relações que isso acarreta, e fala sobre questões linguísticas e língua e literatura, enfim. Ela já é uma escritora de quem eu gosto muito, e ler essa reflexão que ela faz sobre tudo isso foi muito interessante. Como que ela pensa essas coisas que de alguma forma estão acerca da ficção dela, né? Essas coisas que a constroem e tal. Indico muito para quem se interessa por essas questões de língua, de tradução e de literatura e tal. O próximo livro do qual eu quero falar também, assim como aquele das vistas dos escritores, também é um livro um pouco mais simples, que também me marcou bastante, que é o I've Lived in East London for 86.5 years, que conta a história desse senhor aqui, cujo nome é Joseph Markovitch. Ele morou em Londres, e um fotógrafo um dia encontrou ele na rua, começou a tirar fotos, e eles acabaram fazendo esse livro junto. Então as fotos são do Martin Usborne, e as frases, né, são do Joseph, e é ele falando sobre o mundo e a mudança do tempo e como que a vida tá, como que a vida coisas assim. É mais um livro simples, mais um livro
mais bobinho, digamos assim, mas que me marcou bastante durante esse ano. Bom, o livro seguinte, vocês sabem que eu li muito a Helena Ferrante esse ano, acho que ela não podia ficar de fora dessa lista. E o livro que eu acabei colocando é o Franto Malha, A Writer's Journey. É um livro de não ficção, pasmem. Ele deve ser publicado pela Intrínseca esse ano, se eu não me engano. E em que ela discute vários dos temas que acerca em torno dos livros dela e essa questão dela não gostar de aparecer muito. É um livro que me fez pensar muito sobre o meu trabalho mesmo como jornalista. É um livro que me fez pensar muito em como eu me comporto como leitora e tudo isso. Então é um livro que com certeza me marcou e mudou um pouco de mim esse ano. E por fim, a última leitura que me marcou mais esse ano foi o Oblomov, do Ivan Goncharov. Esse aqui também é um livro que estava na minha lista de 10 livros para 2016. É um calhamacinho russo sobre esse personagem nobre que meio que não faz nada, ele sente uma profunda apatia em relação à vida, em relação ao mundo, em relação a tudo. E como isso, ao mesmo tempo, demonstra muito sobre o tempo em que ele está inserido, o tempo que ele está vivendo, as mudanças sociais que estão acontecendo, e ao mesmo tempo que isso não significa nada, ele simplesmente passa pelo mundo e ninguém se dá conta disso. E é um livro que eu fiquei muito apegada aos personagens, fiquei muito envolvida assim com ele, uma leitura bem interessante pra mim. E bom, pessoal, essa foi a minha lista de melhores leituras de 2016. Caso vocês tenham lido alguma dessas coisas, me avisem o que vocês acharam nos comentários. E me contem também os livros que mais marcaram vocês em 2016. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.